Olá, amigos, amigas, todos aqueles que diariamente compartilham e meditam a palavra de Deus. Gostaria de iniciar agradecendo todas as manifestações de carinho devido ao Dia do Padre, Dia do Sacerdote. Obrigado. Rezem sempre por mim, sempre precisamos de oração e assim sempre rezarei também por todos. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos vários temas para meditar, mas eu gostaria de partir daquilo que nós aprendemos com Jesus e que fica mais claro. 2 temas: o tema da partilha e o tema da comunhão. É muito bonito quando nós ouvimos as palavras de Jesus, e essas palavras, querendo ou não, também nos comprometem. Quando Jesus diz: Eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Nós não precisamos nos dispersar para procurar alimento. Nós temos um hábito que muitas vezes nós deixamos as coisas acontecer para depois resolver o problema. Por que é que nós deixamos o problema ser criado para depois tentar resolvê-lo? Não seria muito mais fácil se nós pudéssemos ter uma boa convivência e não gerar problemas? Nós criamos 2 situações. Nós nos afastamos para depois nos unir. Por que é que nós não nos unimos já? Por que é que nós não procuramos aquilo que é o mais fácil, aquilo que está mais acessível? Mas parece que nós temos esta habilidade. Nós primeiro pecamos para reconhecer que nós precisamos nos aproximar de Deus. Por que é que nós não nos aproximamos já de Deus? Por que é que nós precisamos esperar a nossa família se dispersar para descobrir o valor que cada um tem? Jesus nos ensina. Eles não precisam ir embora. Por isso nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida. A primeira coisa que nós devemos fazer: partilhar do pouco que nós temos. Aquele pouco que foi encontrado foi partilhado. Jesus deu graças a Deus por aquele pouco e distribuiu aos discípulos e os discípulos às pessoas. Jesus conta com cada um de nós. Que nós possamos nos tornar discípulos de Jesus e assim viver nesta comunhão, como se fosse uma grande celebração, como se fosse uma grande Eucaristia,
onde todos possam colocar aquilo que possuem a dispor de todos. E aí nós estaremos colocando em prática o que Jesus nos pede nesse dia. Que nós possamos partilhar o pouco que nós temos e assim formar esta comunhão. Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos.